Olá, eu sou o professor Fernando Pompeu e hoje nós trataremos de medida de massa e imagem corporal. As informações contidas nessa aula podem ser encontradas no meu livro através do link abaixo. Medidas de massa e de peso corporal devem ser feitas com balanças médicas. Deve-se ter uma preocupação em colocar o equipamento num local onde tem o solo nivelado. Deve-se observar também se, após a colocação da balança, se os ponteiros da tala estão equilibrados. Caso não esteja, deve-se deslocar o cilindro de tala da balança para equilibrar os ponteiros. Deve-se também tomar o cuidado de checar a calibragem da balança com pesos conhecidos, de forma periódica. Deve-se realizar as medidas de peso sempre no mesmo horário do dia, preferencialmente pela manhã, com o sujeito em jejum, após ele ter esvaziado a bexiga e o intestino. O indivíduo a ser pesado deve estar o mais próximo possível da nudez total. Se não for possível a nudez, ele deve usar sempre a mesma roupa, preferencialmente roupa de banho. O indivíduo deve posicionar-se no centro da plataforma e o avaliador deve tomar o cuidado de fazer registros precisos e uniformes. Deve-se também ter atenção de deslocar o cilindro da balança sempre com suavidade e estando a balança travada. O protocolo de medida de peso começa travando a balança, deslocando-se o cilindro das dezenas de quilos por valor esperado do sujeito que será medido. O sujeito então sobe na balança e finalmente a balança é destravada. Depois, com suavidade, desloca o cilindro menor até encontrar o equilíbrio entre os ponteiros. Quando o equilíbrio é encontrado, trava-se a balança e faz-se a leitura. O indivíduo desce da balança e só depois a balança é zerada. Aqui nesse link vocês encontrarão um vídeo no YouTube que mostra como é feito a medida de peso. A interpretação do peso deve ser feita com base na estatura. Hoje usa-se o índice de massa corporal, que é a divisão do peso em quilos pela estatura do sujeito elevado ao quadrado. Esse índice interpreta em faixas de baixo peso, peso normal, peso excessivo e 3 categorias de obesidade. O índice de massa corporal e a mortalidade apresentam uma associação na forma de um J, sendo que o baixo peso ou peso excessivo e a obesidade apresentam uma taxa maior de mortalidade. A adiposidade corporal ela é determinada por dois critérios, ou pela hiperplasia adipositária ou pela hipertrofia adipositária. No caso da hiperplasia adipositária, existem poucos momentos na vida em que isso é possível, como por exemplo no caso da formação do feto, em que a mãe apresenta obesidade gestacional, ou quando a criança apresenta obesidade na primeira infância. Depois, na vida adulta, como a célula adiposa é uma célula já pós-mitótica, ela não se multiplica, a única forma de aumentar a taxa de gordura, aumentar ou diminuir, é acumulando mais ou menos triglicerídeo dentro de cada célula. Então, por exemplo, aqui nós temos 3 indivíduos com 75 bilhões de células adipócitas, sendo que quando ele pesa 149 quilos, cada adipócito apresenta uma taxa de 0,9 microgramas de triglicerídeo. Já quando ele apresenta 103 quilos, o adipócito apresenta 0,6 microgramas. E quando ele está com 75 quilos, o adipócito apresenta 0,2 microgramas. Essa quantidade de gordura dentro de cada adipócito tem determinantes culturais e determinantes fisiológicos. De acordo com o ambiente em que o sujeito é inserido, o padrão de beleza pode determinar a quantidade de gordura que é considerada ideal para as pessoas.
Então, quanto à imagem corporal e à beleza feminina, nós observamos que pode haver uma distorção da própria imagem corporal que levaria a, a busca de um padrão de um peso muito baixo ou de uma obesidade extrema. Esse padrão de beleza feminina é retratado através de manifestações artísticas, como podemos ver na beleza grega, né, a Vênus de Milo, na estátua que está no Louvre, em Paris, né, a mulher aqui retratada apresenta pouca relevos musculares e uma adiposidade um pouco acima um pouco maior. Enquanto que a mesma Vênus retratada por Velázquez num quadro que pode ser visto no National Gallery em Londres, né, ela ainda apresenta uma taxa de gordura um pouco maior, mas já aparece algum relevo muscular. Aqui nós temos uma ilustração do Decameron, do livro do Bocage do século XIV, né, e uma imagem de Renoir. Né. Observa-se que já no século XIX, novamente a adiposidade é um pouco mais alta, com pouca tônus muscular, com pouca massa muscular. Já no século XX, o cinema foi determinante para esse padrão de beleza. Então, atrizes do início do cinema, lá nos anos 30, 40, como Ava Gardner e Rita Hayworth, eram atrizes que apresentavam pouca musculatura e também muito pouca adiposidade corporal. Já nos anos 50, a adiposidade, a quantidade de adiposidade aceita já era um pouco mais alta, como na Marilyn Monroe e na Elizabeth Taylor, que apresentavam uma taxa de gordura um pouquinho mais alta. Nos anos 70 volta a cair novamente. Atrizes como Brigitte Bardot, Sophia Loren buscavam um padrão de magreza, né, que eram quase patológico. Né? Já nos anos 70 isso ainda ficou bastante exagerado, com Farrah Fawcett e Raquel Welch, que eram mulheres bem magras. E nos anos 80, né, o padrão volta a uma referência mais saudável, né, como, por exemplo, a Demi Moore, que apresenta mais massa muscular e uma adiposidade mais perto do normal. Nos anos 90, Angelina Jolie e Salma Hayek, também uma adiposidade mais saudável, e a nossa Gisele, que apresenta baixo peso, né, com adiposidade muito baixa. Aqui nós temos duas atrizes fazendo o mesmo papel de uma Bond Girl, uma nos anos 90 e outra nos anos 60. Ursula Andrews, a atriz dos anos 60, parece apresentar baixo peso, enquanto que a Halle Berry parece ter um padrão de adiposidade mais saudável. Então, essa referência de beleza e adiposidade pode ser vista nessa escala de índice de massa corporal e esses padrões de referência de peso feitos no computador. A média feminina, né, que é o valor real, é um pouco acima do 20, né, enquanto que elas consideram ideal um valor bem abaixo do 20, né, próximo lá dos 17, 18. E elas acreditam que os homens acham bonito o padrão de adiposidade que ainda é abaixo do 20. Elas estimam que a adiposidade delas é acima dos 25, né? Enquanto que na realidade a adiposidade dela é um pouco superior a 20. E essa referência do que elas consideram padrão de beleza masculino também é um valor muito subavaliado. Né? Os homens acham bonito um valor médio mais próximo de 25. Então,
essas referências sociais é que geram essa imagem de que magreza é, é belo e de que magreza é perfeita. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos a comparação da boneca Barbie com uma top model e uma menina adolescente. Essa comparação é feita com várias medidas antropométricas e o índice em score Z, que é um índice dado em unidades de X padrões, compara as três. Né? Nós podemos ver que a barra escura, que é referente à boneca Barbie, é sempre muito maior do que da top model ou da adolescente. Esse padrão, né, da barra escura é um padrão fisiologicamente impossível, né? E é um padrão em que as crianças brincam e têm como referência durante a formação, a sua formação durante a infância. Bem, essas informações então estão contidas no capítulo 2 do meu livro. Agradeço a atenção. Eu sou o professor Fernando Pompeu, da UFRJ, e até a próxima.